Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Domingo com o Trader, comigo, Ricardo Afonso. Para quem não me conhece, né, sou analista CNPI, trabalho na Levante Investimentos, uma das maiores casas de análise do Brasil, e todo domingo eu faço um programa ao vivo, né, que chama Domingo com o Trader, e esse domingão aí não consegui estar ao vivo com vocês. Portanto, deixo esse vídeo gravado aqui como um insight, tá? Eu tento trazer todos os domingos alguma ideia, alguma sugestão, algum assunto, né? Seja um assunto de operações, um assunto operacional, alguma estratégia aí para montagem de carteira, né? Eu sempre tento trazer algum assunto aí que remete a um insight para que vocês aí utilizem da melhor forma, né? E trago aqui opiniões realmente sinceras, tá? Nesse vídeo de hoje, né? Infelizmente não consigo estar ao vivo aí com vocês, mas nesse vídeo de hoje eu vou comentar sobre uma possibilidade, tá? É um assunto, pode ser polêmico ou não. Tem muita gente e muito fundo de investimento. Eu conheço investidores que montam realmente esse tipo de operação dentro da carteira, tá? E fazem grana, tá? Que é operar vendido a descoberto, né? Que é o quê? Vender aquelas ações que não têm perspectiva de alta e ganhar com a queda dessas ações. Então, o nome dessa venda se chama venda a descoberto, né? Você opera vendido ali um ativo que você tem, que tenha, né, essa característica. E você pode carregar essa venda por um período que você achar que precisa, né, ser levada essa operação até um ganho, um alvo, né, até aquela tese de investimento se desfazer e você encerrar ali aquela operação, né? E por que que eu estou trazendo esse assunto, né? Que pode ser até um assunto meio polêmico, né? As pessoas vão olhar e falar, pô, mas muito risco, né? Operar vendendo a descoberto ações, né? E tomar um short squeeze. Durante o vídeo, vou deixar aqui algumas orientações, né? Alguns insights, lógico, mas você não vai montar, né, uma carteira com 100% do seu portfólio para vender ações a descoberto. Mas a grande questão é, por que, né, que a gente tem que obrigatoriamente só comprar ações, né? Por que que uma carteira de longo prazo espera só valorização, né? Quem que colocou essa regra como verdade absoluta, né? Que o mercado financeiro é para cima, né? Sempre para cima, e a gente vai ganhar dinheiro comprando ações e ganhando o tempo todo com a valorização dessas ações, né? Muita gente, tá? Muitos investidores, eles não sei nem se eu posso chamar isso de um viés, tá? Mas muitos investidores esquecem, tá? Que a dinâmica do mercado ela muda, assim como nós mudamos também, né? Então eu mudo, você muda, a gente engorda, emagrece, tem dívidas, não tem, mora aqui, mora ali, a gente muda. E no mercado financeiro as coisas mudam também, os ativos mudam. Existe um ciclo bom, um ciclo ruim, um ciclo meia boca, um ciclo melhor. Toda essa mudança no ciclo, né, de uma ação ou no fundamento dessa ação trazem, né, novas perspectivas e as pessoas esquecem. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou trazer um exemplo bem prático aqui. Forjas Taurus, né? Quem não conhece é a empresa fabricante de armas, por exemplo, né? Ela é conhecida, né, pelos investidores aí como uma boa pagadora de dividendos, né? Uma empresa que pagou bons dividendos, né? Isso mudou. A empresa não tem mais essa expectativa de pagar esses dividendos que ela vinha pagando. Então, isso mudou. A empresa não tem mais essa expectativa. Mas as pessoas continuam perguntando, continuam falando e continuam, né, olhando para a Forjas Taurus como se ela fosse uma boa pagadora de dividendos ainda. E isso mudou. Então, esse é um viés que, né, as pessoas têm e elas, não sei se por falta de conhecimento, não sei se por preguiça de pesquisar, por preguiça de olhar, ou simplesmente por achar vídeo dos gurus falando, né, as coisas sobre as ações e achar que aquilo ali é uma verdade absoluta. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o mercado muda, as pessoas mudam, o ciclo muda, né? A dinâmica de preço de uma ação pode mudar. E as pessoas não mudam a opinião delas frente a essa ação. Então, por isso, né, a ideia aqui de ter estratégias diferenciadas dentro do portfólio de investimento. Por que não vender uma empresa que tem uma perspectiva ruim num cenário, né? Eu não quero que essa empresa quebre, eu não estou desejando o mal dessa empresa ou o mal do mercado financeiro.
Mas se, dentro da minha análise, né, aquela empresa não tem perspectiva de valorização de preço, por que não ganhar, né, com a queda dessas ações? Então, existem fundos, existem empresas, existem algumas assets, né, existem, principalmente fora do Brasil, né, bem comum, os fundos que operam short, tá? Eles operam long, short, né? Lógico, ele sempre tenta travar um pouco o beta da carteira dele também comprando alguma coisa, né? O cara não fica só vendido, mas o cara tenta travar de alguma forma ali o beta da carteira dele, mas ele tem o foco em vender ações de empresas ruins, né? E tá errado? O cara quer que essas empresas quebrem? Não. Ele tá de acordo com uma análise, assim como ele pode analisar um mercado que ele acha que vai subir e ganhar grana comprando, por que não ganhar grana com o mercado caindo, né? Você já parou para se perguntar? Você olha para sua carteira de ações, é tão difícil, né? Às vezes a gente montar uma carteira de ações que realmente ganhe com a alta do mercado. Muitas vezes o mercado sobe e a carteira não sobe. E você olha para a carteira e fala, pô, por que não, né? Eu ter alguma proteção aí com essas ações ruins, né? Por que não operar vendendo uma parte da carteira, tá? Então, deixo aqui como um insight. Agora eu vou pontuar alguns detalhes que eu acho relevante, tá? Eu mesmo já sugeri algumas vezes para os meus colegas de trabalho para a gente montar uma carteira short, né? Pensar em alguns ativos, o assunto acabou não andando e eu vou até retomar esse assunto, que eu acho que é um ponto, tá? A gente tem muitas ações com perspectiva de alta, né? Mas tem muitas ações aí também que a gente pode encarar com perspectiva de baixa. Mudou a dinâmica de juros, por exemplo, né? A gente já muda totalmente o cenário e, por exemplo, uma construtora que tinha um call de alta, esse call já não é mais de alta, né? Subiu os juros, esse call pode se tornar um call de baixa. Para quem está chegando agora, né, tá assistindo esse vídeo, tá, ou está me assistindo pela primeira vez, né, não custa nada, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like, dá um comentário aí, coloca um comentário, o que que você acha de operar vendendo ações? E aí, você operaria vendendo ações, né? O que que você acha dessa ideia? Vou pegar meu rascunho que eu fiz aqui, estou olhando para um outro monitor aqui e vamos lá, né? Então, operar venda a descoberto, tá? Vou colocar aqui os principais riscos, tá? Desse tipo de operação, tá? Então, o principal deles, né? Alguns dos principais, existem vários outros riscos também, né? Estou trazendo aqui apenas os principais, os que eu enxergo como relevante, tá? Enxergo como pontos que eu olharia se eu fosse tomar a decisão de vender a descoberto, tá? Então, vou até compartilhar, acho que minha tela aqui. Então, tela compartilhada, vamos lá. Os principais riscos, né, de vender uma ação a descoberto, né? Então, a primeira coisa, né, eu acho que deve ter ficado claro para quem não entendeu o que é vender uma ação a descoberto. Então, quando a gente tem, né, uma ação, a gente compra. Quando a gente opera comprando essa ação, a gente acredita que o quê? Que o preço dela vai subir, né, e eu vou ganhar grana com a alta dessa ação. Compra R$ 1, vendo a 2, por exemplo, ganho aqui 100%, né? De valorização nessa ação. Agora, e o contrário, né? E o movimento contrário? Então, pô, eu posso vender essa ação, por exemplo, a R$ 2. Então, eu vendo essa ação a R$ 2 e vou ganhar com a queda dela. Eu vou lá e recompro ela a R$ 1. Então, o que que acontece aqui? Eu recebi aqui 2, recomprei a 1, eu ganho essa diferença aqui de R$ 1, né? Então, a gente consegue, tá, no mercado de ações, fazer uma operação que a gente chama de venda a descoberto. Não é a descoberto, né? Estar descoberto no mercado financeiro, eu acho que é o que às vezes afasta, tá, essas pessoas a acharem, né, que essa venda está a descoberto. Na realidade, você aluga essas ações de uma pessoa, né, você aluga da corretora essas ações e você shorteia, você vende elas, certo? A partir do momento que você vende, essa corretora vai pedir uma garantia, vai ter uma garantia na operação, você não vai conseguir operar vendendo uma opção sem ter uma chamada de garantia. Assim, quando você compra a ação, você precisa ter o dinheiro para comprar essa ação. Para fazer a venda da ação, você precisa ter alguma garantia na corretora, né? Afinal de contas, você está assumindo o risco. Então, em troca disso, a corretora vai te chamar algum tipo de garantia. Então, vamos lá. O que que eu acho, né, como os principais riscos aí de vender ações a descoberto? Então, liquidez, tá? Então, liquidez. Então, isso aqui é um ponto, tá? Então, você pode talvez enxergar dentro de algum setor
uma ação que tem uma probabilidade lá de queda de preço. Então, você pode encontrar lá dentro das teses de investimento uma ação que tenha possibilidade de queda de preço. Mas a gente fica dependendo da disponibilidade, né? Então, tem que ter essa ação disponível para você conseguir alugar ela para você poder fazer a operação short. Então, isso é um problema, tá? Vai ter algumas ações que a galera shorteia tanto, tá? São papéis que os investidores estão tão vendidos que você não consegue alugar essas ações para vender. Então, tem essa questão. Então, quando o papel é muito ruim, a galera shorteia mesmo, aluga tudo que tem para fazer do papel e vende aquele papel, tá? Só sai daquele papel, às vezes, quando o papel perde totalmente o fundamento, sabe? Chega no fundo do poço, o cara vai lá e zera a operação. Então, a disponibilidade de aluguel pode ser um problema, tá? A gente vai ficar dependendo ali. Aí tem um segundo problema aqui, tá? Esse é um problema também que pode ser um empecilho, dependendo do tamanho das posições que você for montar. Existe um custo operacional aqui. Então, aqui tem um custo operacional, né? Então, assim como tem a corretagem, né? Quando a gente compra uma ação, tem corretagem. Quando a gente opera vendido, além da corretagem, a gente pode ter algumas taxas cobradas, tá? Pelo aluguel dessa ação, algumas taxas que a gente chama de BTC, né, que é o contrato de aluguel dessa ação. Então, a corretagem pode ser um empecilho, tá? Então, pode acontecer da taxa estar muito alta de aluguel e não compensar operar aquela ação short, tá? Então, esses são alguns pontos, tá? O custo operacional realmente dificulta. Tem corretoras que não têm noção de quanto elas cobram para você fazer um short, tá? Tem corretora que cobra lá a taxa de aluguel de 25, 30 reais para você tomar emprestado, depois só cobra a taxinha. Então, isso é uma coisa que pode dificultar um pouquinho também. E, né, o risco de short squeeze, tá? O que que é short squeeze? No meu canal aqui tem um vídeo que eu falo sobre o que é o short squeeze, que é o que, né? Você está vendido numa ação. Então vamos imaginar que você vendeu essa ação aqui, ó. Então essa ação está custando 10 reais. Então você vendeu ela aqui. Aí o que que acontece? Passa, né, um período, ela sobe um pouquinho, ela cai um pouquinho, ela anda um pouquinho de lado, aí ela começa a cair um pouco, cai um pouco, cai um pouco, cai um pouco, cai um pouco. Aí chega num determinado ponto aqui e sai uma notícia. Ah, a empresa vai fazer uma fusão, a empresa vai ser comprada, a empresa vai juntar negócios, enfim, um banco vai comprar, enfim, sai alguma notícia sai aqui que pode fazer com que o papel puxe uma alta muito forte. Então, o que que acontece? O papel pode, e simplesmente em um dia, abrir, por exemplo, no 13, certo? Abre no 13. Então você pode tomar o que que é? Um short squeeze, que é o quê? Você vai ter que recomprar aquela ação a preço de tela. E não só você, né? Porque se você está vendido naquela ação que é uma ação ruim, você está vendido, o outro investidor está vendido, muita gente com posição grande está vendida. E o que que acontece nesse cenário? A galera sai comprando a mercado como se não houvesse amanhã. Muito parecido com o que aconteceu com a Pets, né? A Pets é uma empresa que recentemente, né, ela teve o seu short squeeze também. Então, se a gente olhar o gráfico de Pets aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, gráfico de Pets 3, por exemplo, a gente tem aí uma situação de short squeeze, né? Ó, o que que o papel fez, tá vendo? Ó, o papel só caiu, 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 caiu. Chegou num determinado ponto aqui que saiu uma notícia. Talvez ela vai fazer a fusão com a Cobase. O que que acontece? O mercado abre num gap se a gente olhar esse gap aqui, o mercado abriu num gap de 46%, né? Um gap de 46%, o que que acontece? A galera zera a posição. Pô, é uma galera que tá no preju? Eu acredito que não, né? Muita gente deve ter vendido esse papel para cá, mas mudou o drive do papel. Então, se você vendeu por aqui, por exemplo, acreditando que ia continuar a queda, você tem esse risco de tomar um short squeeze. Então, o risco de short squeeze, ele é um risco real, tá? Principalmente, né, para aqueles investidores que não tem muito o time de vender, né? Às vezes você pode vender uma mínima, né? E o mercado abrir em alta e você ser obrigado a recomprar aquela ação a qualquer preço, né? Esse movimento ele pode ser realmente muito bruto. Então, esse é um outro risco da estratégia também. Então, vamos lá.
mais alguns pontos aí que eu gosto de colocar como vantagens, tá? Então vamos lá para a tela de novo. Agora são vantagens. E essas vantagens eu acho que são pontos extremamente relevantes, tá? Primeira delas, tá? Primeira vantagem delas. Então vamos lá. Ter operações vendidas, tá? Ter operações vendidas ou pontas vendidas, né? Então, por exemplo, pontas vendidas em uma carteira pode reduzir a volatilidade. Então vamos lá, certo? Vamos lá. Vamos entender o que eu quero dizer com isso aqui. Então você tem uma carteira, por exemplo, que você tem o setor de petróleo na sua carteira. Então você tem o setor de petróleo com uma exposição de 10% da sua carteira. Aí o que você tem dentro de petróleo na sua carteira? Você pode ter Petro, então, pô, Petro, né? Andou muito. Então, recentemente as quedas, tá? Mas vamos pensar numa carteira de longo prazo. Prio, né? Você está comprado em Prio, você também, né? Carteira de longo prazo, né? Certo? Aí, pô, tô só comprado, né? Então, eu tô com a minha carteira com direcional de alta. Eu não tenho nada. Se o mercado virar aqui e começar a cair, eu não tenho nada que me proteja. Então, eu posso escolher um papel que tenha um fundamento ruim dentro do setor e vender ele. Então, por exemplo, eu estou comprado em Prio e Petro. Então, comprei 50 e 50. Por que não pegar, por exemplo, uns 20 a 30% dessa carteira e vender um ativo que é ruim de fundamento? Por exemplo, a Raizen. A Raizen é um papel que é ruim de fundamento. Então, por exemplo, nessa situação aqui, você teria ganho com a alta da Petro, com a alta da Prio e com a queda da Raizen, por exemplo. Né? Então, você pode escolher, por exemplo, um outro ativo ruim no setor aqui, ó, só que esse é ruim de liquidez também. Mas, ó, OSX também, um papel que dentro do setor ali pode te trazer alguma proteção. Ou você não precisa necessariamente vender um papel ruim. Você pode vender um papel que tenha um beta menor, por exemplo. Então, você pode ter vendido, por exemplo, o Cosan. Então, o Cosan não é aquele papel ruim, né? Tão ruim assim, mas que tem um beta menor. Você viu? Ó, todo o setor subiu muito e ele ficou lateralizado. Então, o que que acontece? Você vai ter, sei lá, 60% da carteira, 70% da carteira num direcional de alta do mercado, e você pode ter um ativo ali dentro do setor, que é aquele ativo que pode trazer proteção. Se o mercado craquelar, quebrar, afundar, um dos papéis ali você vai ganhar grana, pelo menos, entendeu? Você não vai perder com 100% da carteira. Por exemplo, bancos, né? Você pode ter lá também, né? Pô, tô comprado em Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, BPAC, né? Você está comprado em vários bancos bons. Por que não, né? Você ter uma estratégia que tem um Santander, por exemplo, que é um dos menores bancos do setor vendido. Pô, se todo o mercado subir, com certeza o Santander vai subir também. Mas você concorda que você está muito mais comprado do que vendido. E se o mercado cair, você tem uma ação ali que pode te trazer alguma proteção. Então, ter operações pontuais vendidas na carteira, em algum momento elas podem trazer não só proteção, como até algum tipo de ganho. Às vezes você acerta, né? Você monta aquele long short do sonho, que a ponta comprada sobe e a ponta vendida cai. Então, isso é uma forma, tá, de trazer algum tipo de proteção para a carteira. Você não vai proteger 100% da carteira, mas é uma forma, tá, de você trazer ali algum viés mais defensivo, tá, em vias de alguns acontecimentos, tá? Então, ter operações vendidas pode reduzir a volatilidade da sua carteira, tá? Trazer algum tipo de proteção em movimentos de queda. Então, é exatamente isso. Você tem uma carteira 100% comprada. E se o mercado cair, o que que você vai fazer? Né? Ou você tem caixa para comprar mais, se você não tiver caixa, você não tem nada que te proteja. Então, existem players, tá? Existem fundos, muito dos fundos que eu conheço aí, tem algum tipo de proteção, tá? Ou operam vendendo alguma ação, ou operam algum tipo de hedge, alguma coisa ali, ou travam no índice, né? Muita gente, né? Eu conheço investidores grandes, tá? Quem opera muito grande, o cara chega a travar no índice a carteira dele, tá? Porque o cara às vezes fica com medo do mercado cair e é importante para o cara proteger. Então o cara trava no índice. Controle do beta direcional. Então você consegue fazer um controle. Aqui é mais sofisticado, né? Então você tem uma carteira lá que, sei lá, tem um beta de 100% com o Ibovespa. 100% com o Ibovespa. O Ibovespa sobe 1%, a carteira sobe 1%, né? O que é esse beta aqui, né? É o beta em relação ao movimento do índice, por exemplo. Então, vamos imaginar, você tem uma carteira de 100% Ibovespa. Então, Ibovespa subiu 1%, a carteira sobe 1%. Ibovespa caiu 2%, a carteira cai 2%. O que você pode? Você pode ajustar esse beta da carteira. Você pode ficar com uma carteira que tem, sei lá, 80%, né, de beta do Ibov. Ou uma carteira que tenha 50% de beta
do Ibov. Então, é uma forma de você dar uma reduzida no beta da carteira. Por quê? Porque você comprou Vale, comprou Bradesco, comprou Itaú e vendeu o Santander, por exemplo. Você comprou Petro, Prio e vendeu Vale. Você entendeu? Então você consegue controlar o beta direcional da carteira, tá? Isso aqui é um pouco mais sofisticado, né? Exige muita conta e muita matemática, mas é possível de fazer. Você consegue controlar isso também. E, né, melhora a relação, às vezes, de risco e retorno. Por quê? Porque o mercado cai de elevador, né? O mercado para cair é rápido, né? Aqueles movimentos bruscos e sobe de escada. E para subir é uma briga, né? A gente sabe, né? Briga. E para subir, né? Briga aí com a lei da gravidade, precisa ter fluxo, precisa ter um monte de coisa aí nos drives para mostrar que talvez é um momento de subir. Então, geralmente o mercado cai de elevador e sobe de escada. Então, essas são algumas das vantagens, tá, de operar vendendo ações, né? Quais cuidados você precisa ter, tá? Isso é importantíssimo, tá? Não vai operar vendendo ações, até comprado, tá? A galera não põe stop nas ações. Eu não sei por que que a galera tem tanto medo de estopar uma ação, né? Esse viés de não querer perder dinheiro acaba carregando um monte de ativo, mas tem que estopar, né? Por que, Ricardo, tem que estopar? Porque o mercado cai até a zero, certo? O limite é zero. Você compra uma ação por R$ 10, ela pode cair até a zero, né? Ela não vai cair mais que zero. E para subir, né? Subir não tem limite, você entendeu? Para subir não tem limite. Uma ação pode sair de R$ 10 para 1.000, de R$ 10 para 200, R$ 10 para R$ 50, né? Então tem que ter stop, tá? E bater o stop tem que estopar. Então, essa é uma dos cuidados que tem que ter com esse tipo de estratégia, tá? Operar vendida descoberto. E, né, operações devem considerar essa probabilidade de um short squeeze. Tomou um short squeeze, zera. Não é só você que tomou short squeeze. Zera, entendeu? Zera. Mas, né, de novo, o short squeeze é um risco, mas a quantidade de ações que a gente vê caindo no mercado, né, em tendência de baixa, não estou falando de cair por 1 ou 2 dias, não. Ações que caem ano após ano, né? Um exemplo é por exemplo, uma das ações que me vem à cabeça quando eu faço esse tipo de conteúdo ou esse tipo de comentário é, por exemplo, a Pague Menos, né? Se a gente olhar PGMN3, né? Até o nome dela remete um pouco. É a Pague Menos, tá vendo? Você entendeu? Pague menos. Se a gente for no setor, por exemplo, de saúde, tem algumas empresas aqui, ó. A Liara ainda está recuperando um pouco, mas tem algumas empresas que apanharam e apanham, né? Continuam apanhando muito, por exemplo, né? Ó, a gente tira um pouco do zoom. O Odontoprev é uma, ó, Qualicorp é uma também, ó. Tá vendo, ó? Você entendeu? É tendência de baixa. É muito mais fácil, às vezes, acertar uma tendência de baixa do que uma tendência de alta para alguns papéis, tá vendo? Ó, um papel bom, tá vendo? Com uma Raia Drogasil, ó, como é dificuldade, difícil, né? Você acertar o time ali numa tendência de alta. Essa daqui é outra também, ó, tá vendo? Outra ação que trabalha em tendência de baixa. Se a gente for pra um varejista ali, então, ó, isso aqui, ó, né, ó, não tem como acertar um time de compra, por exemplo. Cogna, né? Cogna é um clássico, né? Isso aqui não dá nem para falar, mas tem muitas ações que a gente, ó, Bahia 3 também, outra ação também, ó, né, ó, que daria para ter shorteado aí. Lojas Renner, né, nesse ciclo aqui, ó, também, né, um ciclo ruim, né, ciclo de alta de juros, né, não encaixou aí ainda a recuperação, então é muito mais fácil às vezes acertar essa tendência de baixa de longo prazo do que a gente ficar tentando acertar a tendência de alta, mas claro, né, não dá para fazer com a carteira inteira, né, com todo o conteúdo, tá? Então, pessoal, deixo de insight operacional nesse domingão para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa no comentário aí o que você achou, se é legal, se não é, se faz sentido, se não faz. Opiniões a favor e contra são muito bem-vindas, me ajudam também a melhorar como analista, tá? E, né, aguardo vocês aí, comentário, like. Até o próximo vídeo. Grande abraço, investidores.